Ele já era um homem de idade, porque ele tinha 10 filhos. Já era um homem de idade avançada. Era um homem que, durante a sua vida, teve o seu patrimônio, conquistou o seu patrimônio. E, de repente, esse homem perde tudo. De repente, esse homem, ele perde o patrimônio e os filhos. Ou seja, aquilo que ele lutou a vida inteira para conquistar, uma vida inteira de trabalho, ele perde do dia para a noite. E eu não quero entrar aqui na questão teológica, né, da conversa que o diabo teve com Deus. A Bíblia fala ali no livro de Jó que houve uma conversa, um diálogo, que Deus então permitiu que Satanás tocasse no que Jó tinha. Eu não quero me ater a isso, porque eu quero falar sobre Jó, sobre a maturidade dele. Mas a verdade é que Jó, ele perde tudo. E quando a gente fala de Jó, Jó ele não foi... A história de Jó não é uma ficção. A história de Jó não é um conto. Igual o conto que eu contei aqui no domingo, né? História do lobo. Aquilo é um conto. Aquilo é uma fábula. Mas a história de Jó é uma história verídica. É uma história real. Ele perde tudo aquilo que ele conquistou durante a sua vida. Todo o seu patrimônio. Eu quero que você imagine. Vamos tentar se colocar no lugar de Jó. De repente, depois de uma vida inteira de trabalho, de luta para conquistar o que a gente tem, com uma família constituída, de repente Jó recebe as notícias pelos seus empregados de que ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus animais, ele perdeu as suas ovelhas, ele perdeu seus jumentos, ele perdeu o gado, ele perde tudo. E por último, a notícia: seus filhos morreram. Seus 10 filhos morreram. Só que, quando Jó recebe a notícia, a Bíblia vai falar que ele pega uma navalha. E eu fico imaginando, a Bíblia não fala isso, mas é uma conjectura minha, que talvez os empregados que deram a notícia do desastre pensaram: pegou a navalha e vai se matar. Ele vai tirar a vida dele. Ele perdeu tudo. Só que o que Jó faz? Jó, ele raspa a sua cabeça com a navalha. Ele se lança no pó como um sinal de humilhação, e as palavras que saem do coração de Jó são essas: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. O que ele quer dizer isso? Eu não trouxe nada para essa vida. Eu cheguei nessa vida sem a roupa do corpo. Eu vim nu. Nu eu saí do ventre da minha mãe. E nu para lá eu voltarei. Ou seja, eu não vou levar nada depois da morte. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A maturidade de Jó, de entender que Deus ele pode nos dar, mas também pode permitir que nós percamos o que nós temos. Isso é importante nós entendermos. Por quê? Porque nós vivemos hoje em dia numa sociedade, numa pregação triunfalista. Qual é a pregação que a gente ouve hoje? Você vai conquistar, você vai prosperar, você vai dar certo, tudo que você sonhou vai se realizar. É a pregação que nós vivemos hoje, é a pregação que as pessoas gostam de ouvir. Você está passando por luta, Deus vai te dar a vitória, Deus vai abrir a porta, aquilo que você perdeu você vai recuperar. Mas será mesmo que nós estamos preparados para as perdas? Que nós temos a maturidade para louvar a Deus diante das dificuldades, diante dos problemas? Talvez Deus colocou você nessa live hoje para ouvir isso. Será que você
ter a maturidade para louvar a Deus diante das perdas. Porque louvar a Deus e agradecer a Deus na bênção é fácil. Louvar a Deus e agradecer a Ele, bendizer a Ele, quando tudo dá certo, quando está tudo bem, quando a gente está prosperando, quando a gente está vencendo, quando a gente está conquistando, é fácil. Mas será que também temos a mesma maturidade para agradecer a Deus e para louvar a Deus quando perdemos? Diante das perdas. Diante das perdas, a maioria de nós reclamamos. É verdade. Diante das perdas, a maioria de nós murmuramos. Jó demonstrou uma maturidade espiritual fora do comum. Ele disse: eu não trouxe nada para essa vida, também não vou levar nada dela. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que num segundo encontro entre Deus e o diabo, Deus vai falar assim: você viu meu servo Jó? É, Deus. Ele me louvou, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. E aí o diabo fala assim para Deus: tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Olha essa frase. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Toca no corpo dele. Toca na saúde dele e verá se ele não blasfema de ti na tua face. E Deus fala: vai, só não tire a vida dele. Só não toque na vida dele. E a partir daquele momento, Jó foi acometido por uma doença, por uma enfermidade. Feridas que saíam do seu corpo. Feridas que tinham mau cheiro. Ao ponto da Bíblia relatar que ele se sentava nas cinzas e coçava-se com cacos de telha. Ao ponto da mulher de Jó olhar para ele e dizer assim: tu estás nesse estado e ainda teme a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aí, mais uma vez, a maturidade espiritual de Jó vem à tona. É, Deus, aleluia. Ele fala assim: como uma louca falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O que essa frase de Jó quer demonstrar? Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Jó não sabia da conversa que estava acontecendo, que tinha acontecido na eternidade. Então ele atribui o quê? Que aquela enfermidade foi causada por Deus. E de alguma forma foi uma permissão de Deus. Mas Jó lhe fala assim: olha, Deus está fazendo com que eu passe por essa enfermidade. Deus está causando ou permitindo essa enfermidade. E ele fala assim: eu estou recebendo o mal de Deus. Mas ele fala assim: porventura receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Será que nós estamos maduros o suficiente para enfrentar qualquer adversidade? Uma vez eu fui fazer uma visita no hospital, visitar uma pessoa que estava com câncer. Fui lá orar por essa senhora, orei por ela, e no leito do lado tinha uma jovem senhora, aparentava ter uns 30 anos. E como era uma ala de oncologia, eu logo identifiquei que também aquela moça estava tratando de um câncer. E eu orei, fui visitar aquela senhora, fui orar por ela, mas vi aquela outra moça e fui até a cama dela e falei: olha, boa tarde, eu sou pastor, eu posso fazer uma oração por você?
E ela disse, não. E naquele momento que ela falou não, porque as pessoas que geralmente estão enfermas, estão doentes, elas estão mais abertas para receber o Evangelho, a palavra, uma oração. Na hora que ela falou não, não quero, o Espírito Santo me fez entender que ela estava culpando a Deus pela enfermidade que foi diagnosticada nela. De alguma maneira ela estava brigada com Deus. De alguma maneira ela havia criado uma revolta dentro dela, dizendo, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer isso? Por que o Senhor está me punindo? Esse era o pensamento de Jó. Deus está me punindo. Eu estou recebendo o mal de Deus. E eu olhei para ela e falei assim, olha, eu disse para ela assim, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei qual é a enfermidade que você tem. Eu disse para ela, mas saiba que às vezes Deus permite uma enfermidade para que através da cura dessa enfermidade Deus possa ter o nome dele glorificado. Eu disse para ela, às vezes Deus permite uma enfermidade para que através da cura dessa enfermidade o nome dele seja glorificado. Isso é bíblico. Quando os discípulos olharam para um cego de nascença, falaram, Senhor, quem que pecou para que esse nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus disse assim, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, às vezes, Deus permite situações de enfermidade, de tribulações, para que através do milagre o Senhor possa ser glorificado. E quando eu disse isso para ela, eu disse, Deus ele pode ser glorificado através da sua cura. Aleluia! Se você crer. Ela começou a chorar. E ela começou a chorar, e a chorar, e a chorar, e a chorar, ao ponto dela agarrar o travesseiro e chorar, de soluçar. E ali naquele momento eu comecei a orar por ela. Orei, entreguei ela nas mãos de Deus e fui embora daquela visita. A maturidade de Jó fez com que ele entendesse: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ou seja, em todas as tribulações, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, se nós não murmurarmos, aleluia, se nós continuarmos louvando a Deus nas provas, o Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte. Por isso Tiago vai dizer: ouvistes qual foi a paciência de Jó? Vocês ouviram a história do que Jó passou, do que ele viveu. E ele fala assim: e qual foi o fim que o Senhor lhe deu? E qual foi o fim? O fim foi quando Deus aparece para Jó. E Deus se revela a Jó. E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Glória a Deus. E Deus deu a Jó em dobro tudo aquilo que ele possuía antes. Tudo aquilo que ele perdeu. Tudo aquilo que o diabo tomou, Deus deu em dobro a Jó. Ou seja, 2 vezes mais. Se ele tinha 7.000 camelos, agora Deus deu 14.000 camelos. Se ele tinha 500 juntas de bois e perdeu, Deus deu a ele 1.000 juntas de bois. E por fim, a Bíblia vai falar que Deus deu a Jó mais 10 filhos.
família que ele havia perdido, Deus o restituiu. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: a teologia dos amigos de Jó, o que é a teologia? É o conceito de Deus, é o estudo de Deus, é o conceito que os amigos de Jó tinham de Deus. Era o seguinte: quando os amigos de Jó veem Jó naquela situação de enfermidade, de perca, eles começam a acusar a Jó, dizendo assim: Jó, você cometeu algum pecado. Se você está passando por isso, se toda essa tragédia veio sobre você, é porque você pecou. Você está sendo punido pelo seu pecado. Então confessa logo o pecado que você fez. Confessa logo que você cometeu contra Deus. E os amigos de Jó, a conversa dos amigos de Jó com Jó era essa. Eles pensavam o seguinte: se você está passando por lutas, a luta é o resultado de algum pecado. A luta é a punição de Deus por algum pecado que você fez. Esse era o conceito dos amigos de Jó. Eles pensavam: se você é fiel a Deus, se você serve a Deus, tudo de bom vai acontecer na sua vida. Você vai prosperar, não vai ter enfermidade, todo mundo vai estar com saúde, tudo vai dar certo na sua vida. Se você for fiel a Deus, mas se você pecar, você vai ser punido. Esse era o conceito dos amigos de Jó. É interessante porque esse conceito ainda existe nos dias de hoje. É verdade. A teologia da prosperidade vai falar: se você é fiel, tudo vai dar certo. Se você estiver passando por luta, é porque alguma coisa está errada. Mas a Bíblia vai dizer: ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. No versículo 10 ele vai dizer: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Cumprir a vontade de Deus, ser fiel a Deus, não vai nos isentar de passar por sofrimentos. Passar por sofrimentos faz parte do nosso processo de amadurecimento. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu me glorio nas tribulações. Eu me glorio nas minhas tribulações, porque a tribulação produz a paciência. Então, as provas, as lutas, as adversidades, elas vão ser o processo que Deus vai usar para produzir em nós amadurecimento. Que nós possamos louvar a Deus nas bênçãos, mas também nas adversidades. Na saúde e na doença. Na riqueza, mas também na escassez. Que nós possamos continuar fiéis a Deus em todos os momentos. Até que a morte nos une. Até que a morte nos una. Vamos orar? Vamos lá? Maturidade. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? É, Deus. Aleluia! O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, essa palavra rápida, Senhor, essa reflexão rápida, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos dê, Senhor, a maturidade de Jó. Senhor, que diante das adversidades, diante dos problemas,
diante das percas, Aleluia. Senhor, nós possamos louvar o Senhor em todas as circunstâncias. Que nós possamos bendizer o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu Quando nome. nós recebermos bênçãos do Senhor, mas também quando passarmos por lutas aqui nessa terra. Senhor, que nós possamos continuar Te amando, Senhor, independente de qualquer circunstância que estejamos passando, Pai. Senhor, nos dá essa maturidade, Senhor. Ó Deus, para entender que a Tua palavra nos diz que o Senhor corrige e disciplina a todo aquele que ama e a todo aquele que recebe por filho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, esse amadurecimento, Pai. Senhor, para Te louvarmos nas percas, para Te agradecermos, ó Deus, nas dificuldades, para sermos gratos a Ti, Senhor. Meu Deus, mesmo em momentos de grande luta e grande provação, Senhor. Em nome de Jesus nós assim oramos. Eu oro por aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, ouvindo a minha voz, aqueles que estão assistindo, Senhor, esse vídeo, essa Aleluia, mensagem. Jesus, eu Te amo. Senhor, que eles possam ser alcançados pela Tua misericórdia. Obrigado, Espírito Que eles de possam ser Deus. alcançados pelo Teu refrigério. Senhor, que eles possam, Senhor, louvar ao Senhor. Sim, diante das bênçãos e das conquistas, mas que eles também possam Te louvar diante das lutas e das perdas. Nós assim, Senhor, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se o trovão e o mar sedento vem sobre a tempestade, Eu vou sobre as águas descansarei, pois sei que és Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus?